Acabou. Não é o mercado em alta. É o aperto quantitativo. O Fed vai começar o afrouxamento quantitativo. Talvez não. Vão chamar de afrouxamento quantitativo, mas é só uma injeção de liquidez. Da última vez que fizeram isso, o Bitcoin explodiu e ações, ouro e altcoins dispararam. Eu sei que você está cansado, sei que está exausto desse ciclo de besteira, mas fica por aqui porque esse pode mudar seu humor. Olha, isso também não é algo novo. A ideia de inundar o sistema com liquidez para estabilizar os mercados existe há décadas. Basicamente, é isso que o Fed faz. O ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, preparou o terreno. Ele ainda não chamava isso de afrouxamento quantitativo. Quando os mercados vacilavam, o Fed intervinha e injetava dinheiro. Eles usam diversas formas sorrateiras para isso, além do afrouxamento quantitativo. Eles podem usar mecanismos nos bastidores para injetar liquidez no mercado. A rede de segurança virou base do comportamento moderno do mercado. Então veio o presidente do Fed, Ben Bernanke, o homem do banco. Na crise de 2008, ele oficializou: nasceu o afrouxamento quantitativo, imprimir dinheiro, comprar títulos e resgatar o sistema. Desde então, o mercado entendeu: liquidez é como fita adesiva, resolve tudo. Quantitative tightening, afrouxamento, quantitativo, duas letras que basicamente decidem se os mercados se sentem ricos ou arruinados. Mas o que exatamente elas são? O afrouxamento quantitativo ocorre quando o Fed imprime dinheiro e compra títulos, injetando recursos no sistema. Os ativos de risco entram em modo absolutamente insano. E de repente todo mundo está por aí, sabe, ostentando os Rolexes e escolhendo as cores dos Bugattis de novo. Ok, quantitative tightening é exatamente o oposto disso. Ok, o aperto quantitativo é o banho de água fria que vem depois. O Fed cria ciclos de alta e queda com suas políticas. O problema de um mercado em alta é que ele esquenta demais. A inflação começa a sair do controle porque todo mundo começa a ficar muito rico e comprar tudo. Então o Fed intervém novamente. Eles deixam os títulos vencerem e retiram liquidez do sistema ao reduzir seu balanço, o chamado aperto quantitativo. Ao invés de comprar títulos, eles deixam vencer, restringindo o crédito e reduzindo preços. Legal! E o sonho de aposentar sua linhagem volta com você para a lanchonete. Desculpe, já vimos esse padrão por mais de uma década agora. Após o crash de 2008, o Fed fez várias rodadas de afrouxamento quantitativo, injetando trilhões e baixando juros a zero, o que impulsionou uma alta sem precedentes. Em 2019, quando o Federal Reserve tentou reduzir seu balanço, adivinha o que aconteceu? A liquidez secou e os mercados de recompra overnight quase travaram, forçando intervenções de emergência que rapidamente voltaram a se parecer com o afrouxamento quantitativo. Embora não seja um afrouxamento quantitativo oficialmente, são resgates de recompra overnight. É preciso atenção à terminologia. No início de 2020, com a Covid chegando, eles intensificaram o afrouxamento quantitativo, impulsionando a forte alta depois. Avançando para 2022, o regime mudou. A inflação atingiu níveis históricos. O Fed mudou para um cronograma agressivo de aperto quantitativo e aumentos de juros. Os ativos de risco sofreram quedas acentuadas como resultado direto dessas mudanças na política e na liquidez. Então, toda vez que o Fed aperta, algo quebra. Toda vez que eles afrouxam, os ativos disparam. Então, é o mesmo filme, certo? Só que com números maiores a cada vez e um orçamento mais alto a cada vez, porque é a única solução real que eles têm. O que está acontecendo? Temos uma reviravolta interessante para você. Antes de chegarmos a isso, pessoal, se vocês estão negociando Bitcoin, Ethereum, Solana, seja o que for, abram uma conta na BitUKS. Eu faço a maior parte das minhas negociações de futuros lá atualmente e eles têm uma oferta insana em RAM. Claro, você pode operar comprado nas altas, vendido nas quedas, disponível para qualquer um em qualquer lugar. Coloque 10 mil dólares e receba 1.000 de volta. Com 20 mil, receba 2 mil. Invista 50 mil dólares e receba 5 mil de volta como um grande bônus de baleia. Então, se você tem 10 mil dólares e quer vir começar a negociar, eles vão te dar 10 mil dólares de volta em dinheiro. Isso é um negócio insano, cara. O bônus mais louco que já vi de qualquer corretora em muito tempo. Aliás, quando você usa o link aqui embaixo para criar sua conta, você também já começa direto no nível VAP3, ou seja, você vai ganhar uns descontos bem legais nas taxas também. Vai lá conferir, o link está aqui embaixo, oferta por tempo muito limitado, aliás. Então aproveita, beleza, vai lá. Agora chegamos na parte em que a trama dá outra reviravolta.
Os chefes do Fed anunciaram o fim da redução do balanço de 66 trilhões de dólares americanos. O quantitative tightening acaba em 1º de dezembro. Por que isso está acontecendo? Porque a liquidez nos mercados monetários está secando e as reservas bancárias caem, ou seja, o sistema está ficando sem combustível. O que isso significa? Vamos explicar. Todo mês vencem cerca de Estados Unidos dólares 40 bilhões em títulos. O Tesouro paga o Banco Central quando isso acontece. Por que o dinheiro acabou? Nos últimos 3 anos, no ciclo de aperto quantitativo, o Banco Central tem queimado esse dinheiro. Eles não reinvestem o dinheiro, apenas deixam os títulos vencerem sem recomprar. É como mandar tokens para uma carteira morta, em cripto. De qualquer forma, esse dinheiro simplesmente desaparece da circulação, o que deixa o mercado com menos liquidez. Agora, aqui está a grande mudança. A partir de dezembro, quando esses títulos vencerem, o Fed deixará de apenas deixá-los acabar e não queimará mais o dinheiro. Eles vão começar a reinvestir esse dinheiro em novos títulos, rolando-os em vez de deixá-los sair. Isso muda tudo. Mesmo sem o Fed anunciar formalmente um novo afrouxamento quantitativo, não é igual. Certo? Encerrar o quantitative tightening não significa necessariamente iniciar o afrouxamento quantitativo, mas certamente muda a dinâmica de liquidez dentro do mercado. Você precisa entender isso em termos de atitudes de risco, seja assumindo ou evitando risco no mercado. Tivemos uma alta monumental em ações e criptomoedas, apesar das condições financeiras apertadas, com juros altos e o aperto quantitativo em andamento. Logo, vão encerrar o aperto quantitativo e reduzir ainda mais os juros, criando um cenário mais otimista e propenso ao risco, certo? Não se engane, quando a liquidez volta ao sistema sem ser drenada, é um afrouxamento quantitativo disfarçado, um afrouxamento não admitido. Quando o Fed começa a comprar novamente, a demanda por títulos aumenta e quando a demanda sobe, os preços dos títulos também sobem. O título de 100 mil com juro fixo de 50 dólares agora vale 1.100 dólares mantendo o cupom de 50 dólares. Agora o rendimento efetivo caiu para menos de 5%. Essa queda no rendimento faz com que os investidores procurem outras opções. O que eles começam a buscar? Ativos arriscados e de alto rendimento, como ações e Bitcoin. Mais de 7 trilhões de dólares estão hoje em fundos do mercado monetário. A mudança ocorrerá quando o novo presidente do 1%... Agora, antes de você chamar tudo isso de besteira aleatória, ilusão, vamos voltar à época da pandemia. Após a chegada da Covid, o Fed percebeu a crise econômica e tomou medidas. O que fizeram? Eles lançaram um programa de afrouxamento quantitativo de 700 bilhões de dólares. Eles reduziram as taxas de juros a zero. Aquela onda de liquidez, aquela onda de dinheiro. Isso não só salvou os mercados, como também os impulsionou ao máximo. O São Paulo 500 disparou mais de 2.000 pontos de março de 2022 até dezembro de 2021. O Bitcoin ficou completamente maluco. Ele surpreendeu a todos, subindo mais de 1.400% até o fim de 2021. São números enormes. A festa acabou quando o Fed mudou de direção. O aperto quantitativo começou em junho de 2022. A liquidez começou a secar. E foi aí que o mercado de baixa realmente chegou. Agora, os preços já tinham caído drasticamente até aquele ponto. Mas, quando as altas de juros começaram, o aperto quantitativo entrou em cena, aí acabou. Beleza, esse foi o último prego no caixão. Veja, afrouxamento quantitativo e quantitative tightening não são só ferramentas abstratas, mas o interruptor do mercado. Suporte vital. Agora vemos mudança de regime, como em 2022, quando subiram juros e iniciaram o quantitative tightening. Estamos vendo uma grande mudança de regime, de volta para a direção oposta, onde as taxas estão sendo cortadas e o quantitative tightening está terminando, com a porta aberta para mais injeções de liquidez no futuro. Como isso vai se desenrolar? Sei que todos estão tensos nos mercados, porque esse ciclo realmente acabou e foi o mais fraco de todos. Isso não condiz com o cenário macroeconômico, nem com as ações do Fed, que está afrouxando e encerrando o quantitative tightening. O quantitative tightening deve começar no escritório em breve, talvez discretamente. Com os cortes de juros do afrouxamento quantitativo, o regime muda e os ativos tendem a subir. Pode haver um terceiro aumento de juros em dezembro. Com Bitcoin e ativos de risco, não se trata só das taxas, embora elas sejam importantes. O ponto principal é a liquidez. As taxas são só manchete. Liquidez é a essência. Quando o aperto quantitativo acaba, as reservas deixam de cair. Essa liquidez não fica inativa.
Ela se move, ela vai primeiro para ativos de risco. E sim, não vai primeiro para moedas de cachorro, mas vai para ativos de risco. E quanto mais dinheiro é feito em ativos de risco, mais dinheiro começa a descer pelo perfil de risco. É nesse ponto que a reflexividade atua. Liquidez estável, preços e garantias sobem, spreads caem, crédito cresce, o ciclo se retroalimenta. Até que pare de acontecer, há sempre uma grande queda, mas o cenário atual não indica que será em breve. E o Bitcoin, claro, é o espelho mais puro desse fluxo, altamente reflexivo às mudanças de liquidez no sistema. Ele não tem relatórios de lucros, não tem índices PL, não tem recompra de ações corporativas. Nossas empresas de tesouraria, de ativos digitais, com recompra de ações corporativas? Meio que sim, mas não de verdade. Enfim, é só liquidez global, refletida na cama a cada movimento. Já vimos o que acontece quando o Fed abre a torneira. O afrouxamento quantitativo pós-Covid elevou o Bitcoin a 69 mil dólares. Desta vez, a preparação é ainda maior. O balanço do Fed está maior, a dívida é mais pesada, os custos de juros dobraram. Isso significa que quando a liquidez mudar, especialmente com a reabertura total do governo, o impacto nos ativos de risco pode ser explosivo. O regime de quantitative tightening foi brutal, mas mesmo assim ações e Bitcoin atingiram novas máximas. Veja o que ocorre se o Fed abrir a torneira novamente. Reflita. É provável iniciarmos um grande mercado de baixa justamente agora, com condições financeiras mais frouxas dos últimos anos? Ou é mais provável que as coisas fiquem realmente malucas por aí? Porque quando o Fed inunda o sistema com liquidez, acontece a mesma coisa. Toda vez os mercados disparam, a descrença desaparece. Todos acham que são gênios. O ciclo se repete. Talvez seja só ilusão. Todos nós precisamos de um pouco de ilusão de vez em quando, mas a história mostra que é uma ilusão lucrativa. Beleza. E aliás, antes de ir, pessoal, vocês precisam conferir nossa newsletter. É grátis, sensacional e tem link abaixo. Macro, cripto, ações, setups de trade de Bitcoin e mais. É grátis. Confira no link abaixo. Obrigado.